Começa agora a mensagem do entardecer. A mensagem do entardecer. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Muito bem, amado irmão, nós temos lido a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, falando do nascimento de Jesus. E esse é um assunto bem próprio, né, para o momento, tendo em vista que no dia 25 passado, agora de dezembro, a cristandade comemorou aí o nascimento, comemorou o Natal, o nascimento de Jesus. Mas vamos falar aqui, meditar com os irmãos nesta noite, sobre, com base nessa escritura que fala acerca do nascimento de Jesus, vamos falar sobre, pensar sobre a deidade de Jesus Cristo. Deidade, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, ou Jesus Cristo não é Deus? Quem é Ele? Quem é Ele para você, meu amigo? Você pode ligar aqui para nós e responder. 34620147. Quem é Jesus para você? E nós estamos aqui com a mensagem do profeta de Deus para este tempo, irmão William Marion Branham. O irmão profeta de Deus que nós cremos, enviado de Deus para nos trazer uma mensagem que nos leva de volta à palavra original. E eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade de dizer que creio que Deus nos enviou um mensageiro profeta para o tempo do fim. E mostrando nas Escrituras que Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, é nos prometido o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, fala do sétimo anjo, e anjo ali é um mensageiro terrestre, que ele viria revelar os segredos de Deus, conforme prometeu aos seus servos, os profetas. Em Mateus capítulo 17, versículo 11, a Bíblia nos declara que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes do grande e terrível dia do Senhor, um profeta se manifestaria na terra para levar a igreja noiva de volta à palavra original. Estamos aqui com a mensagem deste profeta. Você diz, é um falso profeta. É um pensamento seu. Eu creio que é um profeta de Deus. Porque, meu amado ouvinte, para existir um falso, tem que haver um verdadeiro. Existem falsos cristos, falsos profetas. Jesus falou deles em Mateus 24, 24. É verdade isto. Mas também há o verdadeiro. E nós cremos no que é verdadeiro. E como é que nós podemos identificar um profeta verdadeiro? De que forma, irmão Amaro, nós podemos identificar um profeta verdadeiro? Qual é a fórmula para se identificar um verdadeiro profeta? Ele é identificado pelo Urim e o Tumim.
Porque tem muitas pessoas que pensam que o Urim e o Tumim foi extinto. Ele não foi extinto. O Urim e o Tumim hoje é a palavra de Deus. Através o ministério dele tem que estar enquadrado com o que está na Escritura. Porque fora da Escritura tudo é areia movediça. Então é uma promessa de Deus que ele tem dado para o seu povo. Para o seu povo, que ele enviaria. Ele disse lá porque em cada uma dispensação gentílica, Deus tem feito o quê? Ele tem trazido um anjo. A Bíblia mostra, né? Um anjo. O anjo que ele tem trazido para cada uma dispensação é o mensageiro. Amém. É o mensageiro. Então, até a sexta, viu, irmão? Até a sexta dispensação, o povo creram até demais. Mas o problema hoje é porque nós estamos no fim da última dispensação. E Satanás, ele tem que juntar os seus. Então o que acontece? Ele sabe que o tempo dele está contado. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele tem agravado o ouvido do ouvinte e mudado a qualidade de entendimento da pessoa. Porque ele não pode ouvir isso que nós estamos pregando, para começar. Porque o que nós estamos pregando vai chocar com o que eles estão falando. Porque não dá certo com as escrituras. É verdade. A palavra dele não dá certo com as escrituras. Então o que acontece? A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que ele nos resplandeça a glória de Deus, não é verdade? É verdade. Então o profeta, como está dizendo o irmão Luiz, eu mostro dentro da Bíblia o profeta. Porque se não tiver o ministério dele na Bíblia, ele é falso. É verdade. E eu mostro todo o ministério dele dentro das Sagradas Escrituras. Os mistérios que teve oculto desde os primeiros séculos, que foi revelado agora. Como nós vemos lá em Colossenses, né? Isso. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 25. Vai ser revelado por quem? Jesus, lá em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor não fará coisa nenhuma na terra antes que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque desde o princípio, ele sempre revelou através dos profetas. Nós já pregamos sobre isso. Amém. Então, os mistérios que teve oculto desde o primeiro século, antes a última dispensação que nós estamos vivendo, até os judeus, que foi um povo que foi chamado para, que Deus levantou os profetas, os apóstolos, os profetas da linhagem de Abraão. Ele não sabia o que eles falavam. De tal maneira, de quando é que é isso? Serve qual é o tempo do fim. E nós não estamos no tempo do fim. É verdade. Ele tinha que revelar. Ele tinha que trazer um homem, um profeta, um anjo. Irmão, a Bíblia está falando é anjo celeste. Não, é o anjo da igreja que está em Laodiceia. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 17, diz que esse anjo é um homem. Amém. É a Bíblia que está dizendo. Diz que é um homem. E esse homem ele tem que falar tudo que os profetas falaram. E especialmente que nós estamos no tempo da colheita do grão. Ele tinha que trazer um homem que pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. Porque o evangelho que Paulo pregou foi extraviado dentro das denominações. É verdade. Foi extraviado. Então o que acontece? Ele teve que trazer, como nós vemos lá em Colossenses 2, a partir do versículo 25. Nós vimos em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 10 e 7, ali quando na voz do sétimo anjo. E em toda a Bíblia começa desde Gênesis. Amém. Não é verdade? É. Começa desde Gênesis até chegar. Nós começamos desde Gênesis, mostrando quando Isaac foi encontrar com a noiva lá no meio do campo.
Nós vamos reparando em cada livro, nós vemos todas essas coisas, até quando chega em Zacarias, capítulo 14, versículo 7, né? Que diz bem assim, nós, nesse tempo, nessa negrume que estamos vivendo, aí o mundo nesse negrume religioso, a luz. No tempo da tarde. E a luz está sendo pregada aqui nessa noite, aqui nessa emissora. Amém. Muito bem, então, amado irmão ouvinte, é a palavra que identifica um verdadeiro profeta. E também você vai para Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus dá a receita lá, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Então, falado hoje. Este profeta de Deus, ele pregou a mensagem no dia 25 de dezembro de 1949, a mensagem intitulada A Deidade de Jesus Cristo. E nós vamos reproduzir aqui para os irmãos, e você pode participar da programação. Se você tem um questionamento, você pode ligar aqui no 34620147. Nós estamos hoje, ele dizia hoje porque ele pregou esta mensagem no dia 25 de dezembro. É verdade. De 1949. E nós tivemos o 25 de dezembro, né, há 3 dias atrás, onde o povo comemorou aí o Natal. E ele diz, nós estamos hoje por todo mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso se os pastores estavam no campo, né? Jesus, comumente, pela astrologia, assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, ele diz que Jesus nasceu ao redor de 1º de abril. Em volta, né? Por volta de 1º de abril. Portanto, quando era a primavera. Porém, este é um dia o qual está bem, apenas dedicado para adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Ele não condenou o Natal, ele disse que há um Natal. Em tempo diferente. Agora, não este Natal aí do dia 25 de dezembro, que Natal aponta para nascimento. É verdade. Né? Ele disse, um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. E agora, isto todos nós sabemos. Um dos maiores dons que Deus deu alguma vez ao mundo foi Jesus Cristo. E ele disse nas Escrituras de sua vinda que havia sido dito dele, de João, categoricamente de volta até Gênesis. Isso estava profetizado, a vinda dele, como um bebê, como uma semente, que a Bíblia chamou de a semente da mulher. Ele é a semente da mulher. Amém. E a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3 está escrito isso, prometendo este filho, Cristo Jesus, essa semente. E ele havia estado através de todos os profetas, quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Ele diz que Jesus vem em 3 vezes. Jesus vem em 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja, em carne humana, né? Ele veio redimir, derramou sangue. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja no arrebatamento, nos ares, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, está ali escrito. E vem a terceira vez com a igreja, com a noiva, com milhares de seus santos, conforme Zacarias declarou isto, né? É 14, Zacarias 14? Né? Tudo na Bíblia desloca-se em 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele
lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja. A segunda vez para receber a sua igreja, estou falando da igreja noiva, no arrebatamento. Nós falamos na programação passada, sexta-feira passada, sobre o fim do mundo. E mostrando ao nosso amado ouvinte que arrebatamento e fim de mundo... É a queda do mundo, né? Você pregou sobre a queda do mundo, foi? Foi o fim do mundo. Arrebatamento e fim do mundo são dois eventos diferentes. O arrebatamento é um rapto da noiva do Senhor Jesus Cristo, será algo secreto. Não será um espetáculo público. As pessoas não se aperceberão. O mundo continuará seguindo, os pregadores continuarão no púlpito. Será um rapto, como Romeu raptou a Julieta. Agora, também vimos que o mundo irá de mal a pior, porquanto o Espírito Santo sai da terra. Isso é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo fala daquele que está detendo a Satanás. E quem está detendo a Satanás, Satanás não transformou esse mundo pior ainda do que está, porque há um povinho na terra, cheio do Espírito Santo, que teve a sua vida limpa, não é? A sua vida limpa, passou pelo processo que o irmão Amaro estava falando aqui, de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Este povinho que é tão desprezado e chamado de escória, é quem está sustentando este mundo ainda de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Mas quando o Espírito Santo sair da terra e levar este povinho, Satanás então, encarnado no seu super-homem, aquilo que o irmão Brana chamou de super-homem, É verdade. ele vai então exercer o ministério de besta, De besta mesmo. Satanás meio encarnado. Satanás encarnado mesmo, e aí você vai ver o mundo de mal a pior, de cabeça para baixo. Não é verdade isso? É verdade. Agora, a terceira vez ele vem com a igreja. O profeta diz, como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós estamos falando, né? Queremos falar nesta noite. Nestes dias, esses dias da Bíblia aqui de Lucas, capítulo 2, onde nós lemos, houve uma grande perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. César Augusto havia preparado um grande plano que ele alistaria todo o povo. Isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. Você veja como a soberania de Deus, a palavra de Deus tem que se cumprir. Ele tinha que nascer ali em Belém, né? É verdade. Não é isso, irmão Amaro? Na aldeia de Davi, né? Ele tinha é o leão da tribo de É a Judá. casa do pão de Deus. É verdade, Ele tinha a profecia, né? Era Miqueias, falou? E tu, Belém, né? É Miqueias, Miqueias. é verdade. A profecia bíblica tinha que se cumprir. Então, este César Augusto aqui, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprir a palavra. É verdade, irmão. Deus movendo os seus pauzinhos, vamos dizer assim, numa força de expressão, para dar cumprimento à sua palavra. Porque quando Deus quer fazer, ele faz mesmo e acabou. E não quer saber se tem faraó no meio, se tem César Augusto, morre tudo afogado, mas ele faz. Deus cumpre a sua palavra. Aleluia. Não tem que ter pressa não, irmão Amaro. Pra quê? Deus vai cumprir a sua palavra. É verdade, amém. Não tem nada fora do lugar não. Amém. E o que tiver fora do lugar, Deus vai e coloca. Amém. Tu crê nisso? Eu creio. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Ele sabe porque você está passando, pelo que você está passando, irmão Amaro. É verdade. Amém? Ele sabe tudinho. É verdade. E ele sabe como colocar as coisas no lugar. Amém. No eixo. E quando Deus quer colocar a coisa no eixo, é porque ele está preparando algo. Amém. Amém? Glórias a Deus. É algo que está por vir. Mas para chegar a este algo,
A coisa tem que vir para o lugar. É verdade. Tu crê nisso? Eu creio de todo o coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A única coisa que você, eu estou falando para você, irmão Amaro, Amém. a única coisa que você tem que fazer, quando você vê algo na Bíblia, que parece simplesmente um pouquinho místico e um pouquinho supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Aleluia. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme, desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. A coisa vem pro prumo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus não está com pressa. A coisa vai chegar. Amém. Eu creio nisto. Eu creio de todo o meu coração. Vai chegar. Glória a Deus. Se há alguma coisa fora do lugar e Deus tem negócio contigo, Amém. Ele vai colocar no lugar. Eu creio. Amém? Eu creio de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus estava lá, milhões e milhões de anos atrás, quando Ele nem era Deus, Era o Elohim. era o autoexistente, o Elohim. Oh, apenas como esse espaço aqui, diz o profeta. Então ele concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. Cristo, o homem. É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Cristo é Deus descendo para a terra. Você crê nisto? Amém. O verbo de pensar. Aleluia. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando Logos, descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Deus, este grande Deus, que é Espírito, que homem algum pode ver, este grande Deus se fez homem para redimir o homem. Aleluia! Ele veio para ser um redentor. Amém. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito, o homem espírito. Gênesis, capítulo 1, é assim? Lá pelo versículo 26. E espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Deus fez o homem na sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, ou os criou. Você crê nisto? Amém. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é espírito. João 4:24 declara que Deus é espírito. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação. Exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Amém. Glória a Deus. Não esta igreja mundana. Esta igreja mundana é uma mulher rebelde. É verdade. Ela não é submissa ao marido, Cristo. Não é verdade isso? É verdade. Porque ela não tem a mesma natureza. E quando não tem a mesma natureza, não combina. É verdade.
a natureza de Caim não combinava com a natureza de Abel. De maneira nenhuma. Porque eles eram De semente diferente. semente diferente, de verdade. pais diferentes. É verdade. Não é verdade isto? É verdade. Veja, ele conduzia o homem, conduzia a criação, ele guiava os animais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem espírito, não é assim? É verdade. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que não havia homem para lavrar a terra. 2 e 5. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo, portanto Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de um urso, seja o que for que ele fez. Ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional, ele veio a ser um homem. Um homem, é verdade. É a obra-prima. Aleluia. Então este homem aqui, e isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando, mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. E por isso agora quando eles argumentam, os ateístas argumentam, bem, os seus pés se parecem como os de um urso e suas mãos se parecem como as de um chimpanzé, um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Os evolucionistas, né, que dizem, tem essa doutrina da evolução, que o homem veio de um primata, né, de um macaco, né? Não poderia, porque cada semente se reproduz segundo a sua espécie. Pois é. Eu nunca vi um macaco ser gente, nem gente ser macaco. Cadê hoje? Hoje ainda está vindo o homem do macaco, né? É verdade. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, o homem espírito, como uma casa. Isto vai voltar para o pó da terra, este homem de fora. É verdade. Porém o espírito é imortal. Volta para Deus. Ele vem de Deus. E isso é a imagem de Deus. Deus é espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. E lhe disse, quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Satanás ali, através da serpente, pintou um quadro para Eva, um quadro bonito. Pintou ali em Gênesis capítulo 3. E começou a arrazoar. É isso que Satanás faz. Ele começa a arrazoar e tentar convencer pelo argumento. É o que faz ainda hoje. Né? E ele começou ali usando aquela besta chamada serpente. Ele começou a ter um diálogo com Eva. E começou a arrazoar a palavra, porque ele foi usando a palavra. É assim que Deus diz? É verdade. Veja, e aquela serpente? Tudo que tem princípio tem fim. Aquela serpente morreu, mas os filhos deles estão todos nos púlpitos. Pois é. Não é verdade? Enganando ainda. Não é verdade? Dizendo, não é dessa maneira, é dessa. É do jeito... Não esse negócio de assim diz o Senhor, não. É assim diz a teologia. É igualzinho o que a serpente fez ali em Gênesis capítulo 3. Ele diz, há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. É verdade. É falha. A interpretação. Você não pode concluir nada logicamente. Isso os entendidos, os intelectuais ouviram um negócio desse. O irmão Brana dizer, você não pode concluir nada logicamente. Isso é um absurdo, né? Para os intelectuais ouvir isso. Os teólogos. Não pode concluir nada logicamente. Claro, nós vivemos por fé.
É verdade. É. E a razão contraria a fé. É verdade. Se você for dar ênfase à fé, à razão, você não tem fé. Você não tem É fé. verdade. Porque Ou fé ou dúvida. a fé contraria É verdade. a lógica. Como poderia um homem como Pedro andar pelas águas? É verdade. Tem lógica isso? De maneira nenhuma. Mas ele ouviu uma voz. Vem, Pedro. Vem, e ele, enquanto ele creu, estava rindo. Mas quando ele disse, será que sou eu mesmo? Aí, ó, enquanto a razão não entrou no ar, É verdade. enquanto ele creu, sob a tua palavra lançarei a rede ali também, né? É verdade, é. A razão dizia, mas nós pescamos a noite toda. É verdade. Nós Glória a fizemos, Deus. já fizemos isso, já jogamos a rede. A razão dizia isto. É verdade. Mas a fé na palavra declarou, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E veja o resultado que foi. 352 Eles não podiam nem, grandes peixes. não deram conta de puxar a rede de tanto velho. peixe, E grandes. né? É verdade. Ora, irmão, se você crê, a Bíblia vai declarar lá, Lucas Aleluia. 1,37, tudo é possível Ao que ao que crê. Há diferença entre razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente, isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficiente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Aleluia. Quem vai entender a Deus? Ninguém consegue. Porque Deuteronômio, ele 29, ele diz que tem coisas que Deus não fala nem mesmo ao seu profeta. Porque ele só fala ao profeta aquilo que tem necessidade. É. Deus não gosta de muita conversa não. Ele fala só aquilo que é necessário e acabou-se. Amém. Quando quiser saber mais, ele diz bem assim, encerre aí, que você só vai estar até aí. Que é justamente para a fé operar. Irmão. É verdade. É. Se nós tivéssemos tudo de mão beijada, É verdade, irmão Luiz. né? É verdade. Fosse tudo de forma fácil, não precisava de fé. Pra que fé que já vinha certo? É tudo É certo. verdade. A fé entra em cena. Deus gosta da fé. E Deus é fé. É verdade. E a Bíblia declara que sem fé é impossível. Veja a expressão da Bíblia. É impossível agradar a Deus. Se nós queremos qualquer uma coisa, não tem como conseguir, use a fé e fale a palavra. Amém. Que venha a E existência. creia, isso Amém. vem. Amém. Você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela. É verdade. De modo que o quadro foi pintado para Eva ali. Satanás pintou lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe. E eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins procurando o seu filho perdido. A ouvir ele falar com a sua própria boca, né? Já era Deus se fazendo homem. É E verdade. acaso Deus não sabia onde... Ele estava vendo tudo. Não é? É verdade. No entanto, ele perguntou, Adão, Adão, onde estás? Já era apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já era Deus se fazendo homem ali. E o homem não é onisciente, né? Não é onipresente. Era Deus já descendo. Deus descendo em busca do seu filho. Dos seus filhos ali. Então a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo, trazer de volta este homem caído, ele próprio, não a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade, não nenhuma outra pessoa, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Porque se ele não se veste em carne, ele não seria o Todo-Poderoso. Porque ele derrotou o diabo ele lá em espírito
Tem que derrotar aqui na terra em carne, vestido na carne, mostrando que o homem pode também derrotar Satanás. Aleluia! Se alguém pecasse aqui, e que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês, se alguém pecasse e eu dissesse, agora, irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço, isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isto mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, perdoar, resgatar, trazer de volta, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Agora, olhem. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir esse homem era descer e tomar o seu lugar. Nós estamos falando da deidade de Jesus Cristo. E Jesus não está na manjedoura hoje, não. Ele está aqui. Ele não está na manjedoura. Isso era uma lei que foi dada por Moisés, a lei de redenção. Que isso tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno. Um homem que valesse o preço. Um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então, Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 2000 anos atrás ali, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus, o sangue de Deus estava dentro dele, daquele homem chamado Jesus. Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 28 declara que nós fomos resgatados pelo sangue de Deus. Aleluia! Não foi outro sangue. O sangue que corria nas veias do Emanuel não era sangue judeu. De maneira nenhuma. Era sangue de Deus. Aleluia. Leia a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós vamos ouvir uma melodia. Amém. E estaremos retornando, seguindo este assunto sobre a deidade de Jesus Cristo. E você pode participar ligando no 3462-0147, fazer o seu pedido de oração ou quem é Jesus para você? Ligue e responda esta pergunta. Para o céu e vejo o que Deus criou. De dia vejo o sol, de noite vejo a lua, as estrelas distantes emitindo luz. Penso eu, é preciso mesmo crer em Deus que tudo isso fez. E eu sei, tudo tem um
razão de existir. Quando eu olho para o rio e vejo tanta imensidão, aquelas grandes vagas quebrando lá na praia, trazendo ternura ao meu coração. Eu bem sei, o meu Deus resposta tem pra quem vier lhe perguntar o porquê existir um mundo assim, tão lindo enfim. O bebê sempre é o sangue do seu pai. É verdade, Que a semente vem do macho. é verdade. Nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Veja, isso sempre é o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. De maneira nenhuma, apodrece. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ela tem que ter o contato com o galo, a galinha. Ficará aí mesmo e apodrecerá. Isso é certo, a não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. A Umbanda pega essa alegoria aqui, né, e vai mostrando. Portanto, quando Maria, não conhecendo varão, isso é a Bíblia que diz, ela esteve com o macho, Deus. Amém? Amém. Porque Deus, quando quis se manifestar aos homens, ele veio como um homem. É verdade. Não é? É verdade. O Deus Jeová Todo-Poderoso, ele fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria. Maria não conhecendo nenhum varão de modo algum. Isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário e hoje tem o mesmo poder salvador redentor, tanto que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Aleluia. É verdade. Aleluia! Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. Aleluia. Nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue, porque Deus é espírito. Mas é criador. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que ele criou. Amém. Estamos falando da deidade. Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Espírito.
em espírito. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. É verdade. Ele tinha que provar na carne. Que o sexo não é tudo. E depois ele vem e diz, quem pode me acusar de pecado? É verdade. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que ser um Deus em carne. Amém. Estamos falando da deidade, não da segunda pessoa, nem da trindade. É o próprio Deus. É. Veja, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 5, verso 19. É assim que está escrito. O profeta pergunta, isso é certo? Amém. Amém. O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus. As células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Amém. A congregação disse amém ali atrás. Amém. Irmão amado, não é à toa que a Bíblia vai declarar, para fundamentar isso que nós estamos falando, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus, esse Deus Espírito, Foi derramado em Jesus Cristo. estava ali, naquele homem chamado Jesus. É a Bíblia. Porque a pessoa diz, mas ele é filho. Ele é filho porque tudo quando nasce é um filho mesmo, mas ele é Emanuel. Amém. Não é só Ele- filho, é Emanuel. Ele deu o seu sangue livremente, ele não tinha que fazê-lo, ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima para a glória, ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no monte da transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós, porém por estar disposto a morrer por nós. Ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos. Ele deu um testemunho público, Jesus Cristo. Amém? Isaías 53, a Bíblia declara. Ele foi um homem de dores. Agora, no livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, falando de parente redentor, né? Sim, Boaz. Falando de Boaz ali no livro de Ruth, que é o tipo de Cristo como parente redentor. Boaz foi aquele que redimiu a Noemi, né? E de tabela a Ruth. Noemi representando a igreja judia e Ruth representando a igreja gentílica. Veja, Noemi atravessou para um país estranho como uma apóstata, porque um judeu ele nunca é abençoado fora da sua terra. É verdade. É. Ele saiu da terra e trouxe de volta com ela, Noemi, trouxe de volta Ruth. Quando Ruth voltou lá do país de Moabe, e quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia. Ruth, na Bíblia, é tipo da noiva gentílica. Deixando o povo dele no Egito. Deixou para trás lá A saída do Egito. a idolatria, É. a feitiçaria, É. as falsas doutrinas, as falsas crenças. Ruth é tipo da noiva do Senhor Jesus. Amém. Noemi é tipo da igreja ortodoxa, É verdade. judia. Quando ela foi se despedir de Noemi, ou Noemi
foi se despedir dela e beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse: eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus. Nada a não ser a morte nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus. Somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Mas graças a Deus tem as 7 eras, uma abertura. Ele abriu uma porta para os gentios, aqueles que não eram da nação de Israel. Ele abriu uma porta. Ele até preparou um homem, chamado na Bíblia de o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo. Apóstolo e doutor dos gentios. Né? Você vê como Deus faz as coisas. Deus endureceu o coração dos judeus, dos israelitas. Não é assim que a Bíblia diz? Verdade, Paulo disse em Romanos 11 que veio o endurecimento em parte a Israel. Por nossa causa. Por causa da plenitude dos gentios. É verdade. Amém? Nós estávamos mortos, irmãos. Mortos em delitos, em pecados. Porém, nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa, e Cristo obteve uma noiva gentia. Amém. Agora, para poder redimir, Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz, melhor dizendo, e quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público. Isso está no livro de Ruth. É verdade. Para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então ele comprou de novo, ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário. Ele foi lá ao Gólgota e banhou a colina com seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida, desde lá atrás no princípio, e tinha redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. Aleluia! E Paulo declarou aos Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, e sabendo que ela, essa herdade perdida, ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. Sabendo que eu e que você, meu irmão, Glórias a Deus. precisaria de algo mais. Então ele disse: não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sem pai. Vocês não vão ficar ao léu. Eu redimi vocês. Eu trouxe vocês de volta. Mas vocês saibam que vocês no mundo vão ter aflições. Mas saibam de uma coisa, vocês não vão ficar só. Estarei convosco. Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado. E voltarei, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Amém. Não é uma terceira pessoa. Maneira nenhuma.
Amém? Eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós, até o fim da era. Aleluia! Vocês estão ouvindo? Ele tem feito isto. Ele tem dado cumprimento a João 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E esse cumprimento se deu ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja é Cristo na igreja. Amém. Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Eras, séculos têm decorrido. Quem é Ele? Quem é Ele? Aleluia. Os religiosos o veem numa manjedoura, um pequeno objeto de adoração. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações nesta noite, irmão amado, pelo Espírito Santo, não numa manjedoura. É verdade. Não um objeto de adoração ali numa manjedoura. Oh, condenado pelo mundo. Cristo condenado pelo mundo, a palavra. Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho de Deus. Nós estamos neste dia, quando o povo está condenando a nós, irmão amado, por pregarmos essas coisas. Verdade. Como eles condenaram a Cristo, chamaram de Beelzebu ali atrás. Mas ele disse, um pouco que o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco ainda em vós até o fim do mundo. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. E nos dias que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto, nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. Irmão amado, isso não é história de carunchinha, o Evangelho não é história. A igreja foi trazida do berço. Pentecostes a embalou lá, há uns anos atrás, lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam dos pentecostais primitivos. É verdade. Porém, ela cresceu à maturidade agora. A hora está aqui. É nisso que eu estou interessado em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali. Porém, a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. É Deus nos juntando um povo especial, irmão amado, debaixo das suas asas, que é a palavra. Aleluia. Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas acontecerem, o povo fará grandes proezas, os homens de fé farão naquele dia. Irmão amado, é tempo de nós vivermos este evangelho genuíno. Glória a Deus. A hora tem chegado, quando o grande drama, o quadro de Deus começa, da chuva tardia. Joel diz, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito. E eu mostrarei sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo e vapor de fumo. Acontecerá que, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar o nome. Amém? Amém. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço. João 14:12. Vós fareis.
e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. Aqui está o que isto disse lá dentro, na palavra lá atrás. Se vós estiverdes em mim, E minhas palavras. e a minha palavra estiver em vós, é João 15? É. Pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Isso é para quem já passou por o processo que o senhor estava pregando aqui. Aleluia, é verdade. Justificação, santificação, E batismo. batismo do Espírito Santo. Agora a questão não é estar com Ele, é estar nele. Está nele. É verdade. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, Que que não estão. andam segundo a carne. Não é segundo estar a com Ele. Que lá, quando Ele estava lá, aqui em carne humana, multidões estavam com Ele. É verdade. Mas ele não estava nele. Não estava nele. É E verdade. muitos deram as costas para Ele. É verdade. E Ele ainda chega para os seus discípulos ali em João 6. Não quereis vós ir também? Vocês não querem ir embora também? Não estou preocupado com multidão, não. Que até dessas pedras suscitarei filho a Abraão. É. Estou preocupado com multidão. Vocês não querem ir também, não? Vão nessa onda aí, desse oba-oba, desse evangelho mesclado, dessa garapa, dessa água açucarada, que é esse evangelho de hoje. Vão nessa onda. Eu não estou preocupado com multidão, não. Em outras palavras, ele estava dizendo isso ali atrás, em João 6. É facilidade para ir pelo que é fácil. É, vamos por essa porta larga aí, É verdade. que a igreja romana abriu, escancarou e os denominacionais estão por ela. É verdade. Ele não está preocupado com multidão, irmão, com quantidade, ele está preocupado com fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele quer ver qualidade, caráter. Igual aquele rico lá no Texas, que estava em busca de uma noiva, uma esposa. Brana conta isso, lembra? É verdade, é. Aquele empacotador de carne. E ele chegou lá no rancho lá, e tinha lá umas saidinhas, né? As primas dele. lá, saidinhas e... Ele preferiu a simples, a empregada, né? É, ele foi lá na prima órfã, É verdade. naquela simples, mas que tinha vergonha na cara, É verdade. que se vestia corretamente, De acordo. de acordo, É verdade. tinha caráter. Eu acho que ela não tinha cabelo sapecado, não. Não, e Jesus está buscando é caráter, é postura. Ele está procurando a vida vivida. É verdade. Ele está procurando quem tem a mesma natureza que ele tem. E essa mesma natureza só tem quem tem o Espírito dele. Amém, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo está não é dele. Não é dele, Romanos 8, verso 9. É, Está escrito isso, Romanos 8, 9. Aleluia. Você crê nisto? 8 e 9. Oh, porém, ó que coisa. Nós temos ficado sobre essa rocha. Aleluia. Amém. Essa rocha. Graças a Deus. A rocha da revelação. Nós estamos posicionados. Sabemos em quem temos crido. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Sei que é poderoso. E este é poderoso. Amém. Aleluia. Você precisa saber, meu ouvinte, em quem você tem crido. Se você tem crido em Santíssima Trindade, esta fé está fora da palavra, isso é engano. Paganismo. Isso é paganismo. É verdade. Satanismo. Nós temos que saber em quem temos crido. Por isso o profeta Oséias declarou lá no seu capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós temos que saber em quem temos crido. É verdade. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém. Não é até o dia do primeiro problema, não é até o dia da primeira dificuldade. Há muitos crentes dondoquinhos, flor de estufa, que não aguenta nada, que estão como um pau oco, podres por dentro, irmão amado. É verdade.
Umbrana fala disso. Crentes podres por dentro, que não suportam nada. Tem que pregar bem calmo, bem clássico. Pois é. Não pode dizer que Satanás é Satanás e Deus é Deus, não. Mas nós temos que dizer. Amém. Aleluia. Isso é verdade. Para o batismo do Espírito Santo. A terceira etapa da graça que o senhor estava pregando aqui. E agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja. E eu creio. Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira. Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira. Aleluia. Agora, eles o tornam um pequeno bebê lá na manjedoura. É verdade. No dia 25 de dezembro. Oh, o profeta diz, ele, Jesus Cristo, é aquele que ficou em pé, naquela plataforma invisível, estendeu as suas mãos e falou e disse, haja luz! Amém! E houve luz! Está vendo luz é hoje. Ele creu em sua própria palavra. Amém. Amém? Amém. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, isso é João 1. É João 1? É, João, capítulo 1. O mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar. Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam. Ele falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, deixa os fundamentalistas, deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está nesse povo que tem o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem somos. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Estou falando para filhos de Deus, irmão amado. Amém. Vocês não são uma gentinha acovardada. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você entender Aleluia. que o Deus Todo-Poderoso vive em você, Glórias a Deus. o Deus Todo-Poderoso vive no crente. O crente que tem esse Deus Todo-Poderoso em sua vida, ele é Deus em carne humana. Aleluia. Agora isso não é água com açúcar. De maneira nenhuma. Não é água com verdade. açúcar. Agora o povo quer só falar em línguas e ter arrepio. E Deus é forte, ele não gosta de molenga não. Não. De O maneira povo nenhuma, tem só que ter a quer, mesma natureza. acha porque teve um arrepio, porque falou em línguas, já tem a coisa. É. Não, a coisa é muito mais profunda. Meu amado ouvinte, o Deus Todo-Poderoso vive em você. Você é a manifestação de Deus na terra. Amém. Graças a Deus. Você pensa como um Deus. Vós tendes a mente De de Cristo. Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Com Deus. Irmão, isso é muito profundo. É verdade. Quando nós falamos isso e olhamos para nós, e que isso não seja um mero discurso. Se nós já fomos batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, se o sangue de Jesus Cristo, o cloro divino, já apagou toda a mancha de pecado, se a nossa vida está limpa e nós temos paz com Deus,
é o lugar propício para Deus habitar. É nesse coração limpo, puro, santificado pelo próprio Deus, que não existe, irmão Amaro, nenhuma força humana neste plano de salvação De que maneira o senhor nenhuma. estava pregando aqui. Não tem ajeitadozinho de homem, não. É tudo da ele. maneira dele. Tudo é ele. É ele que verdade. faz, que opera o querer E o efetuar no coração do Aleluia, homem, da é mulher. verdade. Ele tira da lama, ele tira a lama É verdade. limpa o vaso e ele vem e faz morada neste vaso. verdade. Aí é Deus andando por essas avenidas, É verdade. é Deus pegando com as tuas mãos, é Deus olhando com os teus olhos, é Deus Aleluia. pensando por você. Isso é muito profundo. É verdade. E é aqui que nós queremos chegar. Esse é o alvo do crente eleito, irmão Amaro. Não é conversa mole, não é membro de igreja. É chegar a este lugar. Esse deve ser o clamor do coração do crente verdadeiro. Meu amado ouvinte, eu quero desejar que Deus te abençoe. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Isso é paganismo. E Jesus não está numa manjedoura agora. Ele está no coração do eleito. E Jesus, ele nasceu no dia 25 de dezembro, então o coelho também, ele coloca ovo de chocolate. Pois é. Muito bem, nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos retornando para orarmos. Temos um período de verdade. oração. Você ainda pode ligar para nós e fazer o seu pedido de oração. Nós teremos o prazer de te atender. Lembrando a irmã Virgínia de Piedade que nós mandamos pelos correios a literatura de volta à palavra original. Saber se recebeu, né? A irmã, se puder ligar confirmando que recebeu, será um prazer atendê-la. A mensagem do entardecer. Desceu lá do céu o bom Filho de Deus para ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo se deu para ser meu e teu Salvador. O teu fardo cairá se tu encurvado está, recorrendo a Jesus vencedor. O Verbo encarnou, se fez homem por nós, igualou-se a mim, pecador. O seu sangue derramou, minhas culpas levou. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo se deu para ser meu e teu Salvador. O teu fardo cairá se tu encurvado está, recorrendo a Jesus vencedor. Sofreu a traição e a sentença lhe dão,
foi levado ao Calvário de dor. Vendo eu sua cruz, digo logo, Jesus, ó sim, tu és meu Salvador. Jesus por si mesmo se deu pra ser meu e teu Salvador. O teu fardo cairá se tu encurvado está, recorrendo a Jesus vencedor. Muito grande. Amém. E o povo tem uma necessidade muito grande. Eu não posso orar por mim mesmo, nós não podemos orar por nós mesmos, porque nós sabemos que já tem muitos que estão orando por nós, não é verdade? E nesse momento, cada pessoa que tem uma necessidade, comece nesse momento fechando seus olhos, que nós sabemos que quando nós fechamos, nós oramos com os olhos fechados, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Ele não pode pode ser visto por homem nenhum. Aleluia. O homem irreverente com os olhos abertos agora nesse momento pode ser fulminado. Porque o Todo-Poderoso, Ele está para verdadeiramente receber a súplica que é feita nesse lugar. Amém, Senhor. Portanto, ó Deus bendito e santo, Glória. no nome do Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o a quem o Senhor teve o prazer de habitar, meu Deus. e hoje está habitando em nosso meio, Aleluia. dentro de nós, nos dirigindo em toda a verdade. Sim, meu Deus. Pai, como foi um momento tão Glória a Deus. tão gostoso, é inesquecível esse Aleluia, momento, Senhor. Abençoa. Mas onde o Senhor está, Senhor amado, há Sem prodígios, Deus, sinais e maravilhas. Amém. E para ter prodígios, sinais e maravilhas, tem que ter do outro lado alguém que esteja precisando Aleluia. dos prodígios, dos sinais e da maravilha. Amém. O Senhor tem cura divina contigo É verdade. e não precisa de cura porque o Senhor não adoece. É. Mas existe alguém que está do outro lado doente, que Oh, precisa, Deus. Senhor amado, da cura. Estende as suas Tem mãos. pessoas que estão do outro lado, ó Pai, Liberta, passando por Senhor. dificuldade. E para o Senhor não tem dificuldade, como está escrito, São Lucas 1:37. É. Para Deus não tem nada impossível. Aleluia. Portanto, ó Deus, mas para nós tem muitas coisas impossíveis. É. E que Meu Pai. nem tudo que é impossível, o Senhor faça possível também. Oh, Porque, ó Pai bendito, tem coisas que nós não queremos que aconteça na nossa vida, que seja impossível. glória Mas a Deus. que o Senhor possa verdadeiramente colocar tudo quanto nós precisamos para chegar com saúde na glória celestial. Amém. Foi no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória Abençoa a o teu Deus. filho que trouxe essa mensagem Aleluia. tão tremenda. Tão bom que seria que todos quanto viu essa mensagem pudessem, Senhor amado, discernir o que foi falado aqui, Senhor. Amém, Senhor. Meu Deus, sai, Pai, de detrás das letras e se manifesta aos teus filhos, Amém, para que eles Senhor. possam verdadeiramente te conhecer bem de perto. Aleluia. Pois para a tua glória, para a honra e para a louvor do teu nome, meu Deus. nós oramos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final de mais esta programação de A Mensagem do Entardecer. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página na internet. Você tecla www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br.
Você pode também nos solicitar a literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente. Basta você telefonar para nós pelo número 3343-2548. 3343-2548. Faça o seu pedido de literatura de volta à palavra original. Ou mesmo se você deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se você deseja assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, onde está o nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva, você pode teclar na internet www.apalavraoriginal.org.br, apalavraoriginal.org.br. Meu amado ouvinte, volte a nos ouvir na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas até as 23h30. E Fé para Vencer, agora a partir das 23h30 às 0 horas, e também do domingo para a segunda, segunda para a terça, terça para a quarta, de 0 hora a 1 hora da manhã, você tem Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Uma mensagem de Deus a seu favor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos ouvintes. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Termina agora a mensagem do entardecer.